pertinho. Amém. Eu já sou diferente do microfone. Eu falo normal, se tiver que conversar o dia inteiro sem o microfone, eu converso. Põe na mão já, ó. Eu estava louvando ali, uma coisa maravilhosa. Porque eu, quando eu estou louvando a Deus, até em casa, se eu tiver limpando a casa, não, eu vou glorificando, cantando, louvando a Deus, mas se eu tiver parada para orar e tal, eu sempre me imagino ajoelhada nos pés do Senhor mesmo. Então aquilo me traz o Senhor vem sobre mim mesmo, assim, acho que a glória do Senhor vem sobre mim, e eu sinto mesmo a presença dele. Então eu estava assim tão jogada, na hora do louvor, a pastora pôs o microfone na minha mão, já comecei até a desafinar, porque eu sou super afinada. Eu quero trazer hoje, eu vou compartilhar com vocês algo que Deus trouxe para mim, está trazendo, né? E eu vejo que as coisas de Deus, assim, é pior que a mente humana. É indecifrável, né? E você vai conhecendo pedacinhos aquilo, e quando você conhece um pedacinho que Deus mostra, assim, parece que você descobriu o mundo, né? E Deus vem falando comigo, e eu vou compartilhar com vocês, sobre nosso amigo, o Espírito Santo. Né? E um dia eu estava orando, falando com Deus, eu questiono muito Deus das coisas, como que acontece, por que não acontece, e o que faz, por que não faz, por que vai, que não vai. E aí Deus vem falando comigo sobre uma palavra que está lá em Efésios 1, acho que é Efésios 1, 17. Está escrito assim, ó. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Então, quando Deus me trouxe essa palavra, na hora ele falou comigo assim, Jesus Cristo, ele fez uma ponte entre nós e Deus. O Espírito Santo, ele traz o conhecimento de Deus. Por que a gente tem que ser... Por que a nossa busca pelo Espírito Santo tem que ser intensa? Porque é ele que vai trazer todas as revelações do próprio Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pessoa. Ele é uma pessoa. A Bíblia, pela Bíblia, fala que o Espírito Santo sente, o Espírito Santo fala. Jesus tem uma passagem, eu não sou muito boa de guardar versículo, tá, irmãos? Mas tem uma passagem que fala, Jesus fala assim, que pode pecar contra ele, que há perdão. Mas se pecar contra o Espírito, não há perdão. Se blasfemar contra o Espírito, não há perdão. Para a gente, assim, ter a noção da importância do Espírito Santo. E quando eu começo a refletir sobre as coisas de Deus, eu até falo para Deus, vai com calma, vai explodir na cabeça. Porque parece que a coisa vai ser, é tão grandiosa assim que a nossa mente é muito pequena para entender. Uma vez o pastor fez uma analogia, que para mim ficou perfeito entender isso. Ele falou, como que é essa trindade? Como que os três são um? Como que um é três? Então o pastor falou assim que essa trindade seria como o sol. Então o sol sendo Deus, né? O sol tem um brilho e o sol tem um calor. Então cada um tem a sua função. Cada coisa do sol tem a sua função. Só que se tirar qualquer coisa deles, já deixa de ser o sol. Então a trindade é dessa maneira. É Jesus, é Deus e é o Espírito Santo também. Então Jesus veio fazer o quê? Ele veio resgatar, né? Restaurar essa ponte que o ser humano tinha quebrado, que não dava mais acesso a Deus. Então Jesus fez essa ponte. E o Espírito Santo, Jesus falou que ele enviaria o Consolador, né? O Auxiliador, está lá em João 14. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês lembrem de tudo que eu disse a vocês.
Então, assim, pegando o gancho da palavra da irmã, de Ezequiel 37, que aí eu comecei a questionar com Deus. Questionar não, assim, para entender, né? Porque o único que pode trazer entendimento é Deus, é o Espírito Santo para a gente. E aí eu fui falando assim, aí Deus foi me mostrando que assim, Jesus, ele veio como homem na terra. Ele era um mortal como qualquer um. Ele sangrava, ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia medo, ele sentia angústia, todos os sentimentos que a gente tem, Jesus passou, porque ele veio como humano. E como que Jesus conseguia fazer todas as coisas? Como que Jesus curava? Como que Jesus ressuscitou? Como que Jesus levantou paralítico? E a gente hoje em dia não consegue isso. Muitas das igrejas não consegue. A gente leva para orar e a gente está com dor, sai com dor da igreja e a gente vai, acredita, crê que vai melhorar, e a coisa não acontece. Bom, como que Jesus falava e acontecia? Porque Jesus estava com o Espírito de Deus. Está lá em Isaías 61. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Ele foi escolhido para aquilo. Só que isso foi estendido a gente. Então, o Espírito Santo de Deus, ele mora na gente hoje. E por que a gente ainda não consegue? E eu fiquei questionando isso com Deus, porque eu falei, como que pode? Jesus não fez. Entenda, gente, eu não estou falando que... Porque Jesus também é Deus. Mas naquele momento que ele estava na terra, ele estava como homem. Ele veio mostrar que a gente podia viver uma vida com Deus. Então ele veio como homem, porque se ele tivesse vindo como Deus, a gente não ia conseguir isso. Porque Deus pode fazer as coisas, a gente não, porque ele veio como homem. Só que ele veio provar pra gente que a gente também pode ter um relacionamento com Deus e viver uma vida reta com o Senhor. E aí eu pensei, Jesus, se não fosse o Espírito de Deus, Jesus também não poderia curar. Jesus também não poderia salvar. Porque quem fez isso foi o próprio Deus, que estava em Jesus, através do Espírito. Então, assim, para mim, assim, né, eu espero que os irmãos estejam entendendo, é bem complicado, assim, é bem doida a coisa. Mas, essa busca que a gente tem que ter pelo Espírito. Como a irmã falou de Ezequiel, sobre profetizar. A gente profetiza. E por que não acontece? Por que Ezequiel profetizou e naquele momento aconteceu? Porque ele ouviu a própria voz de Deus, o Espírito Santo. Ele falou que o Espírito Santo levou ele. Então ele ouviu. Quando Deus fala uma coisa, não tem como não acontecer. Por isso que as coisas acontecem. Por isso que milagres acontecem quando você profetiza. Porque no momento que você está alinhado com Deus, que você ouve a voz de Deus, e Deus manda você fazer alguma coisa, aquilo vai acontecer. Mas não é só porque eu tenho fé, porque eu creio em Deus. É porque o próprio Deus está falando. É o próprio Deus. E você está se deixando ser usado para ser canal para aquilo acontecer. Por isso que a gente tem que buscar, ter essa busca com o Espírito Santo, que só vem através de leitura, de oração, de comunhão com Deus. Não tem outra forma. Eu lembro que no começo, logo quando eu me converti, eu devorava a Bíblia. Eu trabalhava lá na Granja Julieta, então eu tinha muito tempo dentro de trem, de ônibus. E todo esse tempo, que enquanto o povo, eu estava toda amassada lá, eu pegava a Bíblia assim, tirava, assim, segurava no ferrinho, porque ele não conseguia pegar lá em cima, né? Segurava no ferrinho assim, colocava a Bíblia assim e ficava lendo. E eu lembro até que uma vez, eu estava conversando com a recepcionista, uma amiga minha, que era recepcionista da empresa, e aí eu comecei a falar de Deus para ela. E ela começou a chorar. E eu senti a presença de Deus mesmo. Eu senti a presença de Deus. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu buscava tanto. Não que eu não busque, mas eu acho que eu buscava mais. Confesso, acho que eu buscava mais. Eu buscava tanto, eu orava tanto, eu vivia na presença de Deus mesmo. Porque eu me apaixonei por Deus assim, de uma tal maneira, que eu lembro, uma vez eu cheguei para a apóstola, aí eu cheguei chorando. Porque eu falei, apóstolo, eu queria abraçar Deus, eu não consigo. Eu queria abraçar ele. Porque eu era tão apaixonada, e assim, não porque Deus estava me dando nada, assim, materialmente. Mas o que ele me deu, eu entendi que foi muito grande na minha vida. Ninguém poderia fazer aquilo para mim. Ninguém nunca poderia trazer o que Deus trouxe para a minha vida. Deus, o Senhor, Ele me tirou de um lugar de dentro de mim, assim,
grandeza tão grande que só Ele mesmo poderia me resgatar. E foi pela busca do Espírito Santo. Por quê? Eu fui ensinada, a apóstola fazia muito isso com a gente. Ela falava muito do Espírito Santo. Mostrava muito esse caminho. Que a busca tinha que ser pelo Espírito. Não estou falando que a gente tem que descartar ninguém, porque lembrando que os três são um. Deixo bem claro isso, gente. Mas é momento, vamos dizer assim, é o momento do Espírito. Porque Jesus veio para a Terra. Ele fez o que tinha que fazer naquele momento. Então o que ele fez foi consumado. Então, até agora zerou. O que Jesus tinha que fazer, zerou. Só que agora ficou o Espírito Santo para cumprir o que ele tem que fazer. Que é o quê? Trazer sabedoria para a gente. Trazer entendimento. Trazer a lembrança das coisas que Jesus falou. Através dele mesmo. O próprio Deus. Então, é como se fosse uma redundância. Sempre vai acabar nos três. Você vê os três, mas é sempre um fazendo as coisas. Então, assim, para mim, foi uma revelação muito grande, assim, de saber que foi assim, por que eu não consigo fazer? Porque eu ainda não estou nessa, acho que minha linha com Deus, né? Alguns momentos a gente até consegue, é no momento que você está alinhado. Naquele momento que você está alinhado com Deus, você ouve a voz de Deus falando. Porque a gente tem que falar, a gente tem que profetizar, porque a gente tem que trazer coisas boas, a gente tem que gerar. É tudo pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. E a palavra é Jesus. O verbo se fez carne. E Jesus é Deus. Então quem traz esse entendimento todo para a gente é o Espírito Santo que está em nós, que mora em nós. Então assim, a gente, quando Deus me trouxe esse entendimento, e aí eu falei, tá aí, porque tem vezes que realmente eu falo, não vai acontecer. Eu determino que tal coisa aconteça, eu profetizo isso, e realmente acontece. Mas por quê? Primeiramente, gente, porque é vontade de Deus. Porque não adianta. Por mais que eu ou você se compadeça de um ente querido que esteja, por exemplo, no leito de morte, a gente esteja profetizando a vida, se não for a vontade de Deus que ele vive, ele não vai viver. Não adianta, por quê? Porque a gente só, igual eu falei, a gente só vê aquele momento. A gente só vê até ali. Que a gente quer, nosso sentimento vai estar falando alto, vai gritando dentro da gente. Só que Deus, ele vê o além. O pastor mesmo uma vez falou aqui que ele já, falando assim, que ele estava orando por uma senhora, né? E que a família, né? Tinha vários filhos e a senhorinha estava doente e tal. E o pastor, comovido, porque a gente quer que as pessoas vivam, sejam curadas, né? Para dar honra e glória ao Senhor. Pô, orou a Deus, pediu a Deus mesmo. Orou. A família falou que se ela fosse curada, eles iam para a igreja. É isso. A família falou que se ela fosse curada, eles iam vir para a igreja também. E aí ele orou a Deus, e eu creio que pela misericórdia de Deus, Deus atendeu o pedido do pastor e essa senhora foi curada. E o que aconteceu depois? A família inteira não veio para a igreja e ainda ficaram brigando por quem fica com a mãe. Joga para lá, joga para cá, entendeu? Então, assim, ele poderia ter achado que naquele momento o melhor para ela seria viver. E Deus já estava vendo que os filhos não iam querer, que o que eles falaram foi da boca para fora. Então, muitas vezes a gente quer alguma coisa e aí a gente vai para Deus e eu quero, e que eu determine, eu profetizo que isso aconteça. E aí Deus fala assim, não vou deixar nem acontecer, porque eu já sei o que vai acontecer lá na frente, é melhor para nós. A palavra de Deus fala que os planos de Deus são bem maiores que os nossos, são planos bons. Então, aí cai na parte da confiança, de que se Deus curar, glória a Deus. E se Deus não curar, também glória a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Não é a gente. E quando a gente tem o Espírito de Deus, que a gente consegue ouvir isso, de alguma forma, igual eu falei no passado, eu às vezes ouço dentro de mim, às vezes eu vejo pela palavra, às vezes eu ouço um louvor de Deus falando. E eu sei que é Deus. Você sabe diferenciar quando Deus está falando. Você sabe quando é Deus, quando é você, quando é imaginação, alguma coisa que está vindo, você sabe. E aí, quando eu esqueci do que eu estava falando. Não, mentira. Esse é o pastor. Peraí.
perdi o fio da minha. Eu estava falando sobre a gente deixar Deus falar isso? Meu Deus! Você sabe quando Deus está falando? Você sabe quando... Isso, desculpa, perdão, pessoal. Então você sabe quando Deus está falando, então a gente tem que ter essa busca do Espírito para a gente saber entender o momento que a gente tem que falar. Aí cai em Eclesiastes 3. O tempo de falar e o tempo de se calar. Porque às vezes não é para a gente fazer. Não é momento para aquilo. Não é momento de falar, não é momento de profetizar aquilo. A gente tem que estar alinhado com Deus, porque quando Deus fala, aí você pode falar. Porque é certeza. Porque é certeza. Se tiver que falar para alguém ressuscitar, porque eu falei assim, eu falando com Deus, quem hoje em dia tem a audácia, ou a coragem, ou a ousadia de chegar num velório e falar, levanta. Quem tem essa audácia? Mas por quê? Porque às vezes é vontade nossa, a gente sabe isso. A gente sabe quando é vontade nossa. Mas se Deus falar, vai em tal lugar e fala para levantar, você pode ir sem medo, porque vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Não porque você é bonito, porque eu sou bonito, porque eu falo bonito. Não. É porque o próprio Deus está falando e a palavra de Deus não volta atrás. Ela não volta vazia, ela não volta para ele sem ter cumprido o propósito dela aqui. Então, assim, para mim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês era isso. A busca pelo Espírito Santo. Esse é o momento de buscar o Espírito Santo. Pela palavra, pelas orações, por louvores. O Espírito Santo fala muito, gente. Fala muito. Preciso pedir para vai devagar, que ele não está entrando, não. Vamos voltar, vamos conversar de novo, vamos conversar do início. Porque ele vai falando e ele vai revelando coisas que pra gente é uma coisa assim muito além, sai muito fora da nossa imaginação, do que é normal pra gente, né? E o Espírito Santo, ele é nosso amigo mesmo, assim, é o único que pode consolar, ele é chamado de consolador, porque ele é o único que pode trazer essa paz mesmo, onde as coisas estão desmoronando, as coisas estão saindo tudo errado, porque muitas vezes a gente passa por dificuldades e nada dá certo. Parece que é um efeito, assim, um efeito dominó, né? Uma coisinha saiu errada e todas as outras vão pegando o mesmo caminho. E aí você começa a ficar meio perdida, e aí daqui a pouco começa a chorar e começa a murmurar, e aí a gente vai para um outro caminho. E quando a gente chega... está passando por esses momentos e a gente chega para Deus e fala, não quero ouvir nada, eu quero teu Espírito, eu preciso do teu Espírito, tem que pedir mesmo para Deus, porque Ele está ali com a gente. A gente sente uma paz assim que parece que você ficou doido, de não se preocupar. A conta vai vencer amanhã e ninguém está se preocupando, porque eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê se eu não tenho? Não adianta, entendeu? Às vezes é muito da gente, nosso sentimento, Deus falou para mim, os sentimentos, eles atrapalham vocês. Não é que a gente não tem que se portar, ter compaixão, tem que ter, esse sentimento tem que ter. Mas quando você deixa isso sobressair a vontade de Deus, aí é onde começa a ter o problema. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, na hora que a gente quer. Então Ezequiel profetizou porque Deus mandou ele profetizar. Ele só ouviu a voz do Senhor e deixou ser usado por ele. Por quê? Porque precisava da palavra. A palavra precisava ser liberada para aquilo acontecer. A palavra de Deus é que dá vida, a palavra de Deus é que cria, a palavra de Deus que liberta, que cura, que ressuscita. Então a gente tem que ter isso. Não é pela nossa vontade. Não foi só pela vontade de Jesus que Lázaro ressuscitou. Porque senão Jesus teria ressuscitado várias outras pessoas. Era propósito. Sempre tem um propósito nas coisas que o Senhor faz. É isso que muitas vezes a gente não entende. Quando a gente deixa o Espírito Santo agir, a gente vai pelo caminho certo porque a gente está no propósito de Deus para aquilo acontecer. É um propósito. A gente veio para a Terra para cumprir propósito. E sempre a gente tem que estar nessa ligação com o Espírito para saber qual é o propósito daquilo. Porque ninguém veio aqui, eu não creio que Deus deixou a gente na terra, deixou você viver até seus 40 anos, seus 50, 60 e 100 anos aí, para sofrer. Não é isso.
Não é uma vida de sofrimento que Deus quer. Apesar dele ter avisado a gente que o negócio não ia ser fácil aqui. Mas não é vontade de Deus que o ser humano sofra. Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Eu falo, o Espírito Santo, ele fala com a gente em qualquer momento. Outro dia eu estava na casa do Otto, e lá onde eu moro é muito barulho. Quando não é um carro passando, uma moto, e o vizinho liga um som, aí o outro vai disputar com o vizinho que liga um som, e é muito barulho. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, se o pessoal não morre tudo? Eu falei desse jeito. Aí Deus falou assim, porque eu não me agrado na morte deles. E aí eu peguei e falei assim, no outro dia, tinha um menino que Jesus é abençoado. É uma bênção, ele é uma bênção. Não tem dia para ele com o som nas alturas, não tem. Pode ser segunda à noite, segunda de manhã, ele está todo dia de som. E ele sofreu um acidente horrível, assim, ele ficou todo quebrado, foi entregue à morte e sobreviveu. E eu falei, antes se fosse um pai de família, Deus, estava mortinho. E Deus falou assim, eu quero que ele tenha uma nova chance. Ele precisa dessa chance. Porque está escrito na palavra que Deus não se agrada na morte de ninguém. Não se agrada. Ele quer que a gente seja salvo, que todos sejam salvos, né? E eu falei assim, baixei a cabeça para casa, porque assim, na hora Deus me repreendeu. Então o Espírito Santo fala para a gente em qualquer momento. Fala uma besteira aí para você ver e esteja ligado no que Deus acha do que você pensou. A palavra fala, Deus sabe dos nossos pensamentos. Eu sei dos pensamentos, porque eu não falei com ninguém. Eu falei, né, eu pensei na minha cabeça. Estou compartilhando com vocês aqui, né, porque eu também sou humana, falo besteira, porque na hora eu pensei comigo assim, é verdade. Eu falei, Deus está me ensinando isso. Se eu não colocar em prática o que Deus está me ensinando, o que eu estou fazendo na igreja? Porque a igreja não é um lugar de bater ponto. É um lugar da gente aprender as coisas e pôr em prática fora. E a gente só tem um dia dentro da igreja, tem 5, 6 dias fora. Então, tudo que a gente aprende aqui é para pôr em prática lá fora, né? Então, assim, eu aprendi, estou aprendendo, né? Porque todo dia Deus vai me ensinando como faz, o que fazer. Então, eu tenho aprendido que o Espírito Santo, ele realmente é muito importante na nossa vida. A busca por ele tem que ser assim, bem intensa mesmo. A gente tem que buscar ele como se fosse a joia mais preciosa, porque é o Espírito Santo que traz esse entendimento de Deus, esse poder de Deus. A gente pode conseguir, pode realizar as coisas através do Espírito Santo de Deus, porque ele é o próprio Deus, o poder de Deus está nele. Então a gente pode conseguir as coisas, a gente pode profetizar e acontecer, a gente pode. Só que essa busca pelo Espírito tem que ser genuína mesmo, e intensa. Entender que ele é uma pessoa, nosso amigo, né? E que ele tem que estar do nosso lado, porque senão a gente não vai entender, a gente não vai conseguir caminhar. A gente não consegue, o ser humano sozinho ele não consegue. Por isso que Jesus, que o Senhor, falou que ia enviar. Enquanto Jesus estava aqui, os apóstolos, eles estavam seguindo certinho Jesus, bonitinho, estava lá para qualquer hora e tal. Depois que Jesus se foi, que Jesus foi elevado aos céus, eles se dispersaram. A gente lê a palavra de Deus como se fosse uma coisa única, assim. Aconteceu isso ontem, hoje, amanhã. Não foi, demoraram anos. O apóstolo Pedro demorou muitos anos, 70 anos, para entender o que Deus tinha feito, o que Jesus tinha vindo aqui fazer. Depois de 70 anos que ele entendeu que Jesus era soberano, que era Deus e tal, ele entendeu tudo e ele começou a fazer. A gente acha que as coisas é bem rápida, né? É uma passagem, uma cronologia assim de um mês. Não é. Foram muitos anos aí. Então assim, mas quanto mais rápido a gente se voltar para a palavra de Deus, para o Espírito de Deus, mais rápido a gente entende as coisas de Deus e cumpre o propósito que ele estabeleceu na vida de cada um de nós. Então, era isso. Em nome de Jesus, eu espero que vocês busquem mais o Espírito, né? Porque o Senhor anseia em falar com a gente. Ele fala, só que a gente não entende.
A gente precisa só alinhar esse canal. É como se fosse, eu sempre falo, né? A gente tem uma Constituição, Estados Unidos tem outra. Eu não posso levar a minha Constituição para os Estados Unidos, que não vai funcionar. Se eu também não tiver um inglês, eu também vou entrar lá e não vou entender nada do que eles estão falando. Então, se eu quiser isso, eu preciso entender o inglês. Se eu quiser entender Deus, eu preciso entender o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Amém? Amém.